Fala galera, beleza? Hoje eu vou te mostrar que sim, é possível fazer uma massa de pizza de longa fermentação com farinha de trigo do tipo 1 e nesse vídeo eu vou te contar detalhadamente como fazer isso. Para ficar ainda melhor, essa massa vai ser sovada na mão e vai ter polish e autólise para a gente aproximar o resultado de uma massa feita com uma farinha mais forte. Então já chega se inscrevendo, que esse vídeo foi totalmente pensado para atender uma série de dúvidas dos nossos inscritos, já que essa massa é a campeã de comentários aqui no canal. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Quero aproveitar para te convidar a conhecer o Instagram do Pizza Pão e Pasta, onde você vai poder ter acesso a outros tipos de conteúdo, ainda vai me conhecer melhor. Eu já falei muito, chega de papo e bora pro vídeo. Esses são os ingredientes da nossa receita: 1 kg de farinha tipo 1, 600 ml de água, 2 gramas de fermento fresco e 27 gramas de sal. Vamos começar retirando parte desses ingredientes para fazer um pré-fermento chamado polish, que vai agregar sabores e aromas na nossa massa: 100 gramas de farinha, 100 ml de água e os 2 gramas de fermento. Fazer o polish é bem fácil. Coloque os 100 ml de água em um pote junto com o fermento e mexa até que ele seja totalmente dissolvido. Depois é só adicionar os 100 gramas de farinha e misturar bem. Os três principais tipos de pré-fermento são o polish, a esponja e a biga. O polish é um pré-fermento líquido de duração mais longa, a esponja é similar, só que mais rápida, e a biga é um pré-fermento seco. No final, cubra com papel ou pano porque ele precisa respirar. E está pronto o nosso polish, que vai pré-fermentar por 3 horas. Nesse tempo, vamos misturar o restante da farinha e da água e levar em geladeira, num processo chamado autólise. Esses dois ingredientes, por si só, começam a reagir entre si, iniciando o processo de formação do glúten. Da autólise resultam vários benefícios: diminuição do tempo de sova, ótimo para poupar a batedeira e melhor ainda nessa massa que vai ser sovada na mão. Ajuda na absorção da água pela farinha, bom para quem quer hidratar mais a sua massa. Melhora no desenvolvimento do glúten, que resulta em aromas e sabores mais complexos, e melhora na elasticidade da massa, aumentando a capacidade de aprisionar os gases da fermentação, obtendo mais alvéolos. Repare que nesse momento não há sova, basta simplesmente misturar os ingredientes, depois é só cobrir bem para não ressecar e levar em geladeira por 3 horas, o mesmo tempo que pré-fermentaremos o polish, só que esse em temperatura ambiente. Hora de incorporar o polish na massa. Esse é um processo muito simples de se fazer na batedeira, que quando feito na mão não é difícil, mas deve ser feito com calma, porque a massa precisa de um tempo para absorver a mistura líquida do polish. Não tem um jeito certo de fazer isso, basta misturar e ir sovando bem devagar. Vai fazer uma bagunça. Durante esse tempo você vai achar que está tudo dando errado, mas é assim mesmo, então fique tranquilo, continue sovando e dê tempo para a massa absorver o polish. Eu levei 7 minutos para incorporá-lo e só depois desse tempo que vamos adicionar o sal.
Você que acompanha o canal já viu diversas vezes eu interromper a sova e levar a massa em geladeira. Durante esse tempo, a temperatura da massa vai baixar, o glúten vai relaxar e a farinha vai absorver melhor os ingredientes. Essa dica é muito útil e você pode fazer isso sempre que precisar. O resultado é surpreendente, já que quando voltar a sovar, você vai ter uma massa muito melhor. Aí é só terminar de desenvolver o glúten e está finalizada a nossa sova. Depois de sovar, deixamos a massa descansar por 30 minutos em temperatura ambiente antes de bolear. Na hora de bolear, use farinha para a massa não grudar na bancada. A nossa receita rende 6 bolinhas de 270 gramas que eu vou usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Aproveito para te contar que eu tenho deixado o link dos utensílios que eu uso na descrição dos vídeos, então se você tiver interesse, pode dar uma passadinha por lá. Depois de bolear, as nossas massas vão maturar em geladeira por 24 horas e durante esse tempo elas não devem crescer. Quando retirar, espere as massas dobrarem de tamanho, já que esse é o momento ideal para assar as pizzas e obter os melhores resultados. Esse tempo varia em função da temperatura ambiente, mas normalmente só ocorre entre 3 a 4 horas após retirar da geladeira. Mas não se preocupe, que com o tempo e prática, normalmente você vai pegar o jeito e saber o momento certo só de olhar. Na hora de abrir a massa, use a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para a borda. Esse é o momento de potencializar todos os processos que fizemos para conseguir uma borda bonita e é mais fácil do que você imagina. Então basta fazer com calma e atenção que isso vai te ajudar a conseguir uma borda alveolada. Eu gosto de usar semolina de trigo na hora de abrir as massas, porque além de agregar sabor, ela faz com que a pizza escorregue mais facilmente da pá na hora de enfornar. Mas isso é só uma opinião pessoal, já que a farinha de trigo cumpre perfeitamente essa função.
Eu sempre espero por volta de 30 segundos para começar a girar a pizza dentro do forno, porque antes disso, com a massa ainda crua, ela pode rasgar. Então, quando for mexer na pizza pela primeira vez, tenha cuidado.